Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar a respeito inicialmente da questão de como organizar a vida financeira para poder começar a investir e depois um pouco propriamente dito da questão dos investimentos. Primeira questão é a respeito da disponibilidade do dinheiro disponível para você investir. Então, para você começar a investir, o primeiro passo é você ter uma renda disponível para que você possa alocar mensalmente nos investimentos. E para você colocar isso mensalmente, o primeiro passo eu acredito que seja você guardar o dinheiro na hora que você recebe. Então, todo mês, principalmente agora no início do mês, que a maioria das pessoas recebem um salário, é o momento de você fazer o seu aporte inicial. Então você começa, assim que você recebe o dinheiro, você já separa um percentual fixo de preferência para fazer os seus investimentos. Porque isso é que vai te dar tranquilidade financeira depois. E um foco muito grande que a gente deve ter entre a separação das pessoas bem-sucedidas financeiramente das mal-sucedidas financeiramente é justamente a questão dos ativos geradores de renda. Então as pessoas bem-sucedidas financeiramente, a grande maioria, quase a totalidade, elas têm mais de uma fonte de renda. Elas não ficam dependendo somente daquela fonte de renda específica, da atividade principal. Elas vão acumulando ativos, né? Quem fala muito disso é aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, e o grande ensinamento que fica daquele livro é justamente a construção de ativos ao longo do tempo. Ou seja, você vai comprar coisas que coloquem o dinheiro no seu bolso, né? Que o dinheiro vá aumentando ao longo do tempo e que você vai conseguindo ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. Então esse é um dos focos principais do investidor e ele deve fazer isso crescentemente. Então no caso de ações especificamente, a gente deve focar sempre no aumento do número de ações e o aumento do patrimônio vai vir como consequência. Tá certo? Esse patrimônio é que vai gerar renda. Então quanto mais ações você tiver, mais renda você vai ter. Então a gente tem que saber, a primeira coisa é classificar a diferença entre ativos e passivos. Tá? Então quando a gente pensa às vezes num carro, né, a questão do carro próprio, né, esse carro é um passivo, ele é um gerador de despesa, ele não é um ativo. Então essa diferença é importante. Então, a pessoa pode ter um carro caro e tudo, mas ela tem que ter ciência de que aquele carro vai gerar uma despesa e aquele carro é um passivo para ela. Ela, na verdade, está comendo ali o dinheiro dele todo mês. Tá? Mas assim, isso não impede que se a pessoa gosta, se aquilo é um valor para ela, que aquilo faça parte da vida dela. Mas é um tipo de cuidado que deve ser tomado. Então, sempre que a pessoa pensar em comprar um carro mesmo, ela deve avaliar essa questão do custo, né? Falar assim, isso é um passivo para mim, vai me gerar uma despesa. Agora, o prazer de ter, os benefícios de ter, o conforto de ter aquele determinado carro compensam aquele investimento? Se sim, ótimo, siga em frente. Se não, não compre, mas aí saiba sempre a diferença entre que ele é um passivo, que ele vai estar te gerando uma despesa. O imóvel próprio, de certa forma, também acaba sendo, às vezes, um passivo também. Ele não está te gerando renda, né? Se olhar da questão justamente da diferença entre ativos e passivos. Não é indicando que a pessoa não deva ter imóvel próprio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando só da classificação. Então, o ativo, o que seria um ativo propriamente dito? Um dos principais ativos seria, no caso, um imóvel para alugar. Então, se você tem um imóvel e aí você deixa disponível para alugar e aí durante esse aluguel você recebe, né? Você recebe ali uma renda mensal, você recebe um aluguel de um terceiro, ou seja, isso é um ativo. Então, isso aí é um investimento que está te gerando renda ali todos os meses. Então, as pessoas que ficam ricas, elas vão criando isso ao longo do tempo. Né? Se a gente estuda isso, as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente são as que vão acumulando ativos. Por isso que às vezes a gente comenta a respeito do tipo de investimento, e quando a gente entra na questão da bolsa de valores, do cuidado que a pessoa deve ter de girar patrimônio, de fazer trade, para justamente não perder o ativo dela, para ela ir acumulando. Quanto mais ativos ela tiver, mais renda ela vai ter futuramente. Então, o foco inicial que eu sugiro é que você consiga crescer ativos, e aí à medida que esse crescimento de ativos for aumentando, você vai fazendo o quê? Você vai tendo uma renda cada vez maior. Tá? Então essa separação de ativos e passivos ela é a base fundamental para a questão do desenvolvimento financeiro. Por que eu defendo tanto a questão
do mercado de ações? Porque com o mercado de ações você não precisa ter um grande volume de uma vez para você poder começar. Então, às vezes, você com um dinheiro relativamente pequeno, então tem pessoas que começam ali com R$100, R$200, R$300, você vai conseguindo começar a sua carteira de acumulação de ativos que vão gerar uma renda para você futuramente. Então, com valores iniciais menores, ao contrário de um imóvel. Então, para você começar a investir num imóvel, você já precisa ter um valor bem maior. Então, se você vai comprar um apartamento para deixar disponível para alugar, uma sala para alugar, você vai precisar acumular um dinheiro bem maior para aí sim você conseguir investir o dinheiro e ter uma rentabilidade maior. Então, foque sempre nessa questão de acumular os ativos. E aí no mercado de ações ele possibilita esse acúmulo subsequentemente até o crescimento. Outra coisa importante é justamente a questão do foco no futuro, na questão da aposentadoria, né? Então muita gente faz alguns planos de previdência, né? Planos que têm uma rentabilidade às vezes inferior à média do mercado e às vezes de um risco muito grande. Então muito cuidado na hora de escolher investimentos para muito longo prazo, né? Eu tive uma experiência até na minha família, meu avô tinha 3 seguros de vida e quando ele faleceu só recebeu um, né? Porque eles foram quebrando ao longo do tempo, aqueles planos não receberam. Então, assim, é um problema que tem que ser observado. Quando a gente fala de um horizonte muito longo, você tem que pensar nesse tipo de proteção. A proteção financeira, da onde você está colocando seu dinheiro, é fundamental. Uma coisa é você analisar daqui 6 meses e 1 ano. Outra coisa é você fazer uma análise mais longa. Então, sempre defendendo o que eu falei no começo aqui, a questão de o primeiro dinheiro que você receber, a primeira questão é se pagar primeiro. Então, para você se organizar financeiramente, o primeiro passo é você disciplinadamente separar esse dinheiro no começo. Se você for ficar esperando o tanto que sobrar para poder investir, dificilmente vai sobrar dinheiro, porque a coisa mais fácil que tem é a gente arrumar despesa nova, coisas que a gente queira gastar, né? Então esse é um ponto que faz muita diferença. Então assim, quase todos os livros de finanças pessoal ensinam a mesma coisa, é a questão do se pagar primeiro. Essa aí é a fundamental, é a mais básica de todas, é a mais importante. Então é interessante você estabelecer um percentual. Qual vai ser esse percentual por mês que você consegue tirar da sua renda? Se as suas finanças estão desestruturadas, você começa com um percentual pequeno. Não tem problema você começar com 3%, talvez 5% para poder juntar essa carteira no começo. Só que para isso você precisa dessa base. Então, se você não conseguir tirar ali pelo menos 3% para você criar o hábito, depois que você faz isso por alguns meses seguidos, isso vai acostumando, você vai vivendo sem aquele dinheiro, ou seja, você está construindo um plano bem maior, você está investindo em um dinheiro que vai gerar uma renda para você, para te proporcionar essa tranquilidade financeira. Então, essa tranquilidade financeira, ela só vai vir quando você tiver patrimônios suficientes que gerem dinheiro suficiente para poder manter o seu estilo de vida, que a gente chama de liberdade financeira, que acho que é o sonho da grande maioria das pessoas, ou seja, a partir de um momento que o dinheiro ele não faça mais importância na sua vida, tipo assim, o básico, a sua vida, o seu estilo de vida básico está totalmente coberto por investimentos que geram renda para você. E aí, se você continuar trabalhando, aí você vai ter um extra, né? Um extra além do dinheiro básico que você está recebendo mensalmente. Então, a estrutura básica para início de organização financeira é justamente essa questão de separar um percentual. Um percentual recomendado para dar uma alavancagem um pouco maior é em torno de 10%. Tá? Então, se você consegue juntar pelo menos 10% da sua renda, já é uma tranquilidade, já é uma organização maior. Agora, não adianta você fazer isso um mês. Você tem que fazer isso todos os meses. Por isso que é interessante você começar com um percentual pequeno e não ficar esperando o que vai sobrar. Porque o que vai sobrar acontecem despesas imprevistas, acontecem problemas na vida de todo mundo, que aí você pode ficar sem dinheiro. Então, você juntando ali todos os meses esse percentual, e aí você sabendo investir esse dinheiro em alguma coisa que vai te gerar uma renda efetiva, né? Por isso que eu defendo tanto a questão do investimento da forma mais segura que tem dentro da bolsa, que é o investimento em empresas com foco em dividendos, porque ele vai te proporcionar justamente isso. Ele vai te gerar essa renda. Agora, essa renda não é imediata. Não adianta você investir hoje e já querer colher os frutos amanhã. Isso vai levar um tempo para você construir um patrimônio e o próprio patrimônio vai trabalhando para você. Ou seja, você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você.
esse é um foco interessante que vai ajudar a chegar nesse caminho de tranquilidade financeira, que é um caminho longo, mas a cada mês que você consegue separar um percentual do dinheiro e colocar nesse tipo de investimento, você está mais perto desse tipo de tranquilidade financeira, mais perto desse objetivo. Então, se você tem esse tipo de objetivo, a Bolsa de Valores tem mecanismos extremamente seguros, extremamente conservadores, para quem ainda não conhece, que pode alavancar esse tipo de ganho. Agora você tem que ter o mínimo de conhecimento em relação a isso para você não ficar entrando em furadas, né? Porque existe um monte de bobagem que falam no mercado que é justamente te induzindo a fazer coisas erradas. Eu estava até comentando com o Sérgio, que tá aqui na live, né, Sérgio? Mais cedo a gente estava conversando no privado, falando justamente sobre a questão dos assessores de investimento. Então, as grandes corretoras hoje colocam assessores de investimento para poder te auxiliar em como você investir melhor o dinheiro. O problema dos assessores de investimento é que eles têm um conflito de interesse entre os seus objetivos financeiros, os objetivos financeiros deles em relação aos objetivos financeiros das corretoras, tá certo? Então, ou seja, eles são uma figura mais moderna dos gerentes de banco, digamos assim, mas com foco em auxílio especificamente na questão dos investimentos. Por que acontece isso, gente? Porque eles querem privilegiar o tipo de investimento que eles são mais favoráveis para eles, ou seja, para quem? Para os assessores. Como é que esses assessores de investimentos são remunerados? Eles são remunerados com base principalmente no giro de carteira que você faz, ou seja, nas corretagens que você paga nas compras ou vendas de suas ações, ou no valor que você tem aplicado em fundos de investimento, em COIs, né, Sérgio? A gente estava conversando mais cedo, ou seja, que são as operações estruturadas e tudo, que é um tipo de operação mais complexa, que é uma operação mais ou menos o seguinte: se o mercado cair, você não perde, e se ele subir, você ganha, mas você só ganha até um percentual X. Então, tipo assim, a hora que ganha de verdade, você ganha pouco, e aí te limita a sua perda. Então, na média, você sempre está perdendo dinheiro. Tá? Porque o mercado sempre sobe muito mais do que ele se valoriza. Então, muito cuidado com as influências desses assessores, porque no fundo, eles estão defendendo o interesse próprio, existe esse conflito de interesse. Então, você tem que procurar profissionais do mercado que realmente não tem esse tipo de conflito. Então você vê grandes influencers no YouTube, vários deles são patrocinados por corretoras. E no fundo eles querem, o que o Sérgio comentou de small caps, é o quê? Essas corretoras fazem carteiras recomendadas. E essas carteiras recomendadas, elas mudam a cada 3 meses, né, no caso que o Sérgio tinha comentado comigo mais cedo, ou às vezes em outros períodos, né, tem carteiras até semanais, gente, a coisa mais absurda que existe. Eles querem que você fique trocando de ação. Você compra uma empresa X, aí aquela empresa ela começa a cair, você troca por outra empresa, ela começa a subir, você troca por outra, e você fica nesse eterno giro de carteira. E quase sempre a gente vai estar contra o ciclo do mercado, contra o movimento do mercado. O que seria esse contra o movimento? Na hora que a bolsa cai, quando acontece uma crise, um cenário ruim, é a hora de você olhar para as ações. E todo mundo, toda a mídia, todos os canais, a grande maioria dos influencers do mercado vão estar te aconselhando o contrário, falando que a crise vai piorar, que o mercado vai ficar ruim, que você deve vender suas ações, que você deve procurar investimentos mais seguros, entre aspas, do tipo ouro, do tipo dólar, do tipo renda fixa, poupança, CDB. Então muito cuidado com isso, porque justamente na crise é onde surgem as verdadeiras oportunidades dentro do mercado de ação. Então é ali que você tem que ter coragem. Então para isso você tem que estar preparado para encarar esse tipo de movimento. Tá? Então se quando acontece uma crise, é a hora que você tem que olhar para o mercado e tentar comprar o máximo de ações possível, sempre focando justamente nas blue chips, né, que são as melhores empresas, as mais sólidas, pelo menos para a grande maioria da sua carteira. Na minha opinião, em torno de pelo menos 80% da sua carteira deve ser formada por empresas realmente conhecidas, preferencialmente em setores que tenham muita previsibilidade de retorno. Quais são esses setores? O principal de todos é o setor elétrico. Tá? O setor elétrico é onde que as ações têm menor oscilação, porque as receitas são muito previsíveis. Todos os meses ali as empresas ganham mais ou menos o mesmo tanto, então tem essa certa tranquilidade financeira. De recebimento, a previsibilidade dos dividendos, então é o setor básico para você
suas ações? Setor bancário, setor de seguros, setor de saneamento e setor de telecomunicações. São os 5 principais setores dentro da Bolsa de Valores que são os mais conservadores. É onde você tem maior possibilidade de gerar sua renda e vai ter menos dor de cabeça. Então, para quem está começando o mercado agora, principalmente, procura esse tipo de empresa, pelo menos para 80% das suas ações. Existem oportunidades aí, small caps, existem algumas coisas, mas tem que já ter uma certa experiência de mercado para você saber filtrar isso. E nunca ficar seguindo dica, tá, gente? Muito cuidado com isso, porque você vê dica ali, você tem que conhecer o básico, que não é nada complexo, mas você saber, pelo menos, analisar a questão do lucro da empresa. Você seria sócio de uma padaria que dá prejuízo? Você teria coragem, né, de pegar, a padaria está lá dando prejuízo, tal, você acha que você vai ser o salvador da pátria, vou colocar o dinheiro ali naquela padaria que vem mal todo mês, vou virar sócio dela? Não, a gente quer ser sócio de empresas que gerem lucro, em negócios que deem lucro. Então imagina você montar uma empresa, aí você monta uma empresa que está operando no prejuízo. Vai chegar uma hora que essa empresa vai acontecer o que com ela? Vai quebrar. Então existe uma máxima no mercado seguinte, que empresas que têm lucro e geram caixa, elas não quebram. Então, o primeiro passo para você escolher suas ações, montar a sua carteira de longo prazo, é procurar empresas que têm lucro. Então, tem sites gratuitos, tipo Fundamentos, que você dá você põe o código da empresa, com 3 cliques você vê dos últimos 10 anos da empresa, você tem uma noção aonde você está colocando dinheiro, como é que estão os lucros dela. Porque, gente, as boas empresas, elas sobrevivem às crises, elas sobrevivem aos momentos difíceis. Então a gente tem várias empresas que têm capital aberto hoje na Bolsa com cerca de 120, 100, 120 anos. Então esse tipo de empresa que está no mercado há mais de 100 anos, imagina quantas crises que essas empresas já passaram. Mudança de governo, mudança de moeda, período inflacionário, governo militar, governo de direita, governo de esquerda, e as empresas estão aí, estão gerando lucro, estão gerando empregos, estão gerando dividendos. Então, é focar nesse tipo de empresa, focar sempre em gerar cada vez mais renda em função desse tipo de aplicação. Então, o mercado te possibilita isso. Basta você saber o básico de análise, não precisa ser uma questão profunda. E aí você sai fora das dicas. Então, quando alguém te indicar uma ação, você aceita. Fala assim, beleza, compra a ação tal. Aí você dá uma olhada antes, você fala assim, essa ação tem fundamento, né? Eu auxiliei uma pessoa a investir no ano passado, e ela gosta muito do setor de internet, de fazer compras na internet. Ela falou, queria olhar, e falei dentro das empresas que são desse setor de internet na Bolsa Brasileira. Ela falou, só gostaria de olhar Submarino, né? E tem ação na Bolsa e tal, que é do grupo das lojas americanas, que parece ser uma empresa interessante e tudo. Aí eu mostrei para ela os resultados dessa empresa nos últimos 10 anos. É prejuízo atrás de prejuízo. Uma hora ela pode se recuperar e começar a dar lucro? Claro, pode sim. Mas nos últimos 10 anos ela só deu prejuízo. Então, muito cuidado nesse tipo de aplicação para poder evitar colocar seu dinheiro em coisa que vai te gerar problema. Então, a gente vai focar sempre em empresas que vai gerar o quê? Lucro. Então, tem tanta empresa boa na Bolsa e no Brasil existe muita oportunidade. Tá? Em média, grande parte das nossas ações, às vezes, são negociadas abaixo do valor de patrimônio, ou seja, se a empresa fechasse as portas, ela ainda venderia o que sobrou por mais do que ela está valendo no mercado. Então, assim, existem empresas assim, com preços absurdamente baratos. Há meses atrás, então, aí nem se fala, eram muitas e muitas oportunidades que ainda estão presentes. Tá certo? Então, assim, existe um cenário muito promissor para as empresas brasileiras, mas para isso você precisa seguir uma metodologia consistente de investimento que você vai colher esses frutos, para você não ficar influenciado por essas mudanças, por esse tipo de cenário que vai mudando, tá certo? Então, para você buscar lucros consistentes, você deve buscar esse tipo de aplicação. Então, você vai buscando o que sempre reinvestir os dividendos que você vai recebendo no início da sua carteira, que realmente são pequenos no começo. E aí você vai aumentando a quantidade de ações para você ter cada vez mais dividendos. Então, o foco não necessariamente é no valor de patrimônio. Tá? Esqueça um pouco, deixa de lado a questão de quanto que você tem ali investido, porque isso oscila todo dia. E se você se prender nesse tipo de oscilação do mercado, então de temor que existe, né? Porque existe um monte de gente falando mal, que vai ter crise, que tem bolha, que o mercado isso, que o mercado aquilo, e isso não influencia o mercado no dia a dia. Então a questão política, que mudou o presidente da Câmara, mudou do Senado, mudou isso, mudou aquilo, e as pessoas ficam com medo às vezes, e se for verdade, se o mercado cair, gente, o que a gente faz? A gente compra mais ações mais barato
É essa a filosofia, que você vai comprar cada vez mais ações gastando menos dinheiro à medida que ele apresentar queda. Então é o momento de você ficar tranquilo. Não é fácil, então a gente tem que estar preparado. Para isso que eu faço um acompanhamento aqui com as pessoas que estão dentro da mentoria. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente está sempre conversando, porque sempre que às vezes que a pessoa que começa no mercado imediatamente, ela tem medo. E o mercado começa a cair às vezes 10, 20%, e ela vê que o patrimônio dela está caindo, ela fala, puxa vida, eu tenho que vender para poder não perder mais dinheiro. E aí que a pessoa perde mesmo, né? Porque aí ela concretiza a perda. Porque enquanto você não vende as suas ações, você não realizou perda nenhuma. Seu dinheiro está lá, você continua sócio das empresas, e à medida que a situação se resolver, as ações voltam a se recuperar. Então essa é a questão básica que a gente deve focar na hora de investir, é no aumento do número de ações. E o porquê que a gente foca tanto no número de ações e não no patrimônio, tá? O valor do patrimônio, ele deve ser deixado de lado. Então, o número de ações, ele é importante por quê? Porque os dividendos, que é uma forma que as empresas remuneram os acionistas, os juros sobre o capital próprio, as bonificações em ações, os juros sobre os aluguéis das ações, tudo isso é pago em cima do quê? Em cima do número de ações, independentemente do valor que essas ações estão no mercado naquele momento. Então, tanto faz, se o mercado apresenta uma queda, e aí você vai ficar com medo, não, o mercado caiu, então não vou comprar, porque agora eu posso estar perdendo dinheiro e tal. Não, ali você vai aumentar o número de ações, porque lá na frente, quando a empresa pagar dividendo, aí você vai receber mais dinheiro, porque você multiplica. Então, por exemplo, a Eletrobras anunciou na sexta-feira, um pagamento de dividendos ainda agora no mês de fevereiro, no dia 19. E esse pagamento vai ser quanto? Vai ser mais ou menos R$1,60 por ação. Tá? Então basta você multiplicar. Então se você tem 100 ações, você vai receber R$160. Se você tem 1.000 ações, você vai receber R$1.600. Se você tem 10.000 ações, você vai receber R$16.000. E assim progressivamente. Então, é assim que funciona o pagamento de dividendo. Por isso que, no começo, às vezes o valor é irrisório, você pensa é pouca coisa, mas aí com o tempo isso vai se multiplicando. Então, esse é o foco do investimento em ações para o longo prazo. Então, ele acaba sendo uma alternativa fantástica em relação aos planos de previdência. Tá? Então, esse tipo de plano, às vezes, de previdência que a gente tem aí, de tipo Icatu, Brasilprev, Prudential e tudo, as ações são uma alternativa em relação a isso. Tá? Então, porque justamente eles têm esse foco e eles vão te gerar renda à medida que você for acumulando patrimônio. Então, o mesmo valor que você paga para um plano desse tipo, se você fizer isso diretamente em ações, com certeza no horizonte de 15, 20 anos, você vai ter uma renda superior a isso, além de ter o patrimônio seu muito maior. E esse patrimônio é seu, você pode deixar, né, para outras pessoas depois e tudo, você está construindo aquele patrimônio. Então, mesmo você não focando nele, você vai conseguir a renda desse patrimônio. E uma grande vantagem em relação à construção da previdência dentro do mercado de ações é a questão da isenção dos impostos. Então você compra a ação, se você vender essa ação um valor menor do que R$20.000 por mês, você está totalmente isento de impostos. Então isso é uma vantagem fantástica. As outras aplicações a gente não tem essa opção de ter essa isenção de imposto, porque se você coloca o dinheiro em renda fixa, se você compra um imóvel, se você compra qualquer outro tipo de investimento, quando você for vender, você vai pagar um absurdo de imposto. A renda fixa é 15%, o imóvel tem lá a corretagem, só a corretagem costuma ser na faixa de 6%, mais taxa de cartório, mais o imposto sobre a renda da valorização do imóvel. Então se você compra um apartamento hoje por 200 mil, daqui a 10 anos você vende ele por 400, você vai pagar imposto em cima dessa diferença da valorização do seu imóvel. E nas ações você não paga isso desde que você resgate até 20 mil por mês. Pelo menos é a legislação que está vigente agora em 2021. Outra vantagem que você tem também dessa questão dos impostos são que os dividendos, eles também já são isentos de impostos, porque a empresa já pagou seu imposto de renda antes de repassar para você. Então, quando você recebe os dividendos na sua conta, você já recebe ele líquido de imposto. Você não tem despesa nenhuma, não tem dor de cabeça nenhuma, você já pode pegar aquele dinheiro. Se você já passou dessa fase de reinvestir, né, que você deve começar reinvestindo, você vai aproveitando esse dinheiro que está trabalhando para você e vai colocando ele para trabalhar mais ainda, né, no momento que você faz esse reinvestimento. Se você já chegou na fase de usufruir do seu patrimônio,
aí sim, aí você vai pegar esse dinheiro e gastar sem custo nenhum. Você não vai precisar vender o seu patrimônio para você usufruir disso, porque ele já está gerando a renda. Basta você deixar ele quietinho e de tempos em tempos as empresas vão pagando esses dividendos e você vai podendo sacar e vai poder gastar com o que você quiser naquele período ali. Com relação à questão do período, né, que a gente vai levar para fazer isso, é mais ou menos o seguinte: com mais ou menos ali 5, 6 anos de aplicação, você já começa a ter de dividendos, de renda do seu patrimônio, o valor investido. Então, se você coloca R$1.000 por mês, daqui a mais ou menos 5, 6 anos você já tem esses R$1.000 por mês de renda, além da valorização das ações que pode apresentar nesse período. Então, quando a gente fala muito da geração de renda, o investimento em ações de boas empresas ele também tende a subir no longo do tempo, porque as empresas tendem a crescer. As boas empresas bem administradas tendem a crescer ao longo do tempo, é o objetivo dela, porque se elas não crescerem, muitas vezes elas vão acabar morrendo. Então você usa esse foco para você escolher ali as empresas que têm mais potencial, que gerem caixa, gerem lucro para poder aumentar o seu patrimônio. E além disso, você começa a receber essa renda, com mais ou menos 5, 6 anos você já tem esse equivalente. Depois isso se você não fizer nenhum aporte extraordinário, tá, gente? A não ser que, por exemplo, se você já começou com dinheiro X e vai colocar um tanto por mês, então, por exemplo, vou começar com 10 mil e vou colocar R$1.000 por mês. Opa, então você já está em outro patamar, você vai atingir isso mais rápido, porque o dinheiro vai gerando dinheiro e ele vai gerar o dividendo mais rápido para você. Agora, se você começou com nada, começou do zero e está colocando um valor mensal, aí vai fazer uma diferença. Aí você vai encarando que aí daqui mais ou menos esses 5 anos você já tem essa renda garantida. Ou seja, você não precisa mais aportar teoricamente se você não quiser. Se você quiser deixar ali, você já tem um aporte garantido para o resto da sua vida. Você imagina onde você tem uma aplicação desse tipo. Se você escolhe um plano de previdência, você tem essa possibilidade de parar de aportar? Para de aportar para ver o que acontece. Eles simplesmente vão resgatar seu plano, talvez você consiga salvar alguma coisa ali que você acumulou naquele período. E alguns tipos de seguro, né, que são mais de longo prazo, você perde o seu dinheiro efetivamente, porque você parou de gastar. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado ali. E a ação te proporciona isso, porque ele está gerando dinheiro para você. E aí passou esse tempo, chegou ali mais ou menos 6 anos ali de aplicação. Se você continuar aplicando os mesmos R$1.000 que você tinha naquele período, o que acontece com essa curva dos juros compostos? Ali ela acelera, ali ela ganha força, porque são os R$1.000 que você está aplicando e mais os R$1.000 que ela está gerando de renda para você. E ali seu patrimônio começa a multiplicar de maneira exponencial. Tá? Porque a fórmula dos juros compostos ela só ganha força com o tempo. Por isso que a gente tem que ter uma certa paciência. Então no começo, realmente muita gente desiste, desmotiva desse processo, porque a pessoa fica ali 1, 2 anos, já não vê o resultado, fala, não, esse trem que é bobagem, não vou mexer com isso, pega o dinheiro, gasta em outra coisa e aí põe tudo a perder. E agora se a pessoa supera ali esses 2 anos e começa a enxergar que o negócio funciona, que a renda está realmente aumentando, e o bacana desse caminho, até postei uns gráficos aí anteontem, acho que foi ontem, né, aqui no meu Instagram mesmo, mostrando o caminho da consistência. Essa carteira que eu passei para vocês é uma carteira de apenas agora 19 meses, né? Porque contando aqui fechou agora em janeiro, são apenas 19 meses de acompanhamento. Mas o interessante dela é justamente isso aqui. A cada mês subsequente, a média da renda vai aumentando. É impressionante a consistência de como é que a média vai aumentando. Então, ou seja, a cada mês você vai ganhando um pouquinho mais, independentemente da oscilação de mercado. A oscilação de mercado ela só serve para quê? Para você aproveitar as oportunidades quando o mercado cai. Então, sempre você vai buscar aportar, se possível, quando o mercado cai, porque você vai comprar mais ações mais barato. Tirando essa parte, tá? Fora disso, você não precisa preocupar com bolsa, você não precisa perder tempo. Por quê? O que vale de verdade não é você focar nisso, você vai focar no seu trabalho, na sua atividade principal, para você gerar cada vez mais renda e aí colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então você não precisa perder tempo acompanhando o mercado, estudando mercado financeiro, estudando ações e tal. Você só vai colher os resultados disso, porque o que vale no final que você quer de verdade é a renda que isso vai gerar. Esse que deve ser o grande objetivo, ou seja, eu tenho um patrimônio que está trabalhando para mim, está gerando renda sem eu ter que estar ali trabalhando. E para isso, basicamente, precisa você trabalhar 2 conceitos super difíceis mesmo, que é o conceito da disciplina e o conceito da paciência. Essas 2 coisas são básicas. Poucas pessoas conseguem seguir esses 2 caminhos.
Agora, todas, absolutamente todas, que seguem essa metodologia simples e que têm a disciplina e a paciência necessária para esperar esse ciclo de 2 anos para começar a ver os primeiros retornos, 5, 6 anos ali para você já ter o equivalente às ações, e se você continua aportando ainda a partir dali mais um tempinho, aí realmente você vai colher frutos de uma forma consistente. Então existem várias maneiras de operar no mercado. Tem gente que opera com trade, tem gente que mexe com opção, tem gente que alavanca com investimento exterior, pessoas colocam dinheiro em Bitcoin, em ouro, em prata, fundos da Ásia, fundos da Europa, tem várias coisas. O mercado existem muitas possibilidades dentro do mercado financeiro. Só que eu tento focar o quê? Num básico que funciona, que é aplicável a todo mundo, a quem não tem interesse no mercado. Então, assim, grande parte dos meus clientes são pessoas que nunca investiram na bolsa, principalmente pela questão do medo de perder dinheiro. Existe uma máxima aí que fala não, que bolsa é cassino, que bolsa você perde dinheiro, que bolsa não é o caminho e tal. Então, assim, eu peguei pessoas que não tinham conhecimento nenhum, que era sempre investir em renda fixa e imóvel, renda fixa e imóvel. São investimentos legais, imóvel, renda fixa, são opções interessantes. Mas quando você vê as possibilidades que o mercado de ações te oferece, muitas vezes elas são bem mais interessantes do que esses investimentos, principalmente no cenário que a gente está enfrentando. Então, a gente tem hoje uma taxa de juros extremamente baixa, até apresenta sinais que talvez vai subir um pouquinho ali, mas não vai subir muito, né? Pelo menos no horizonte aí de alguns anos, aí, dificilmente essa taxa de juros vai subir bastante. E um cenário de inflação relativamente alta. E aí quando você coloca o seu dinheiro na renda fixa, seja poupança, CDB, alguns outros fundos de renda fixa, tesouro direto, né? Que o pessoal fala, tesouro direto é bacana e tal, não sei o quê. É bacana até certo ponto, é bacana para alguns objetivos específicos, para dinheiro que você possa resgatar com prazo e tal. Agora, o dinheiro pesado mesmo, de longo prazo, você deve buscar uma proteção efetiva em cima da inflação. Ou seja, você não pode perder o seu poder de compra. Então o que adianta você ter um dinheiro X hoje, aí você tem lá 10 mil reais, aí você deixa esse dinheiro investido, aí daqui a 10 anos ele está valendo 11, mas os 11 não compram mais o equivalente a 11, e isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então quando você investe em ações, você tem esse tipo de proteção. Porque as empresas, para se manterem lucrativas, elas precisam reajustar os preços dos produtos para poder se manterem competitivas e manter os seus lucros consistentes. Elas, nesse reajuste de preço, ela automaticamente já corrige a inflação. Então a tendência das boas empresas é, no mínimo, ela corrige a inflação, e depois disso você ainda tem essa questão dos lucros crescentes e a valorização da empresa ao longo do tempo. Então você montando essa estrutura, a chance de você ter um horizonte financeiro bem mais tranquilo é totalmente diferente. É ali que você começa a ter realmente essa tranquilidade. Agora, poucas pessoas conseguem superar essas questões básicas. Então por isso que a gente montou esse grupo nosso, que a gente vai, tipo assim, é meio que um dando força pro outro no começo, né? Principalmente para quem tem muito medo. Então eram pessoas extremamente conservadoras que praticamente só tinham dinheiro na poupança. E aí uma delas começou a investir justamente, foi até um caso muito curioso, em fevereiro do ano passado. Então ela começou a comprar as ações dele, se não me engano, dia 15, dia 16 de fevereiro, e logo depois veio a crise do coronavírus. Mas para isso existia uma preparação antes. Ou seja, nós conversamos e ela falou o seguinte: você consegue, você aguentaria ver o valor do seu patrimônio cair cerca de 50%? Poucas pessoas estão preparadas para isso, porque naquele momento que aconteceu logo subsequente, né, um mês e meio depois, na crise do coronavírus, ali no final de março, realmente a carteira tinha caído quase 40%. Então, se houve aquele impacto imediato. Só que com esse trabalho que a gente fez, o que ela teve coragem de fazer? Ela foi comprando cada vez mais barato. Então, ela gerou uma alavancagem fantástica na carteira de ações, porque ela começou comprando uma ação ali, por exemplo, Petrobras a R$28 mais ou menos, a primeira compra dela. Aí a segunda compra, a Petrobras já estava ali a quase 18, porque caiu muito rápido. E depois foi comprar a Petrobras a R$12. Então, quando ela conseguiu comprar mais ações ali a R$12, as ações já voltaram para praticamente 30 e deve continuar subindo acima disso. Ela gerou uma alavancagem nesse processo de crescimento da carteira dela, porque ela teve coragem de tomar a decisão no momento difícil, onde estava o cenário realmente nebuloso. Então, para isso que a gente faz esse acompanhamento, para justamente gerar essa preparação para a pessoa saber o que fazer em cada momento do mercado. Então, quando é o cenário positivo, é muito fácil. Então, todo o mercado está subindo, quem está investindo em ações, teoricamente, na fantasia das pessoas, estou ganhando dinheiro. Mas será que isso vai acontecer ao longo do tempo? Será que isso vai se firmar? Essas empresas vão ser capazes de gerar
retornos para ela, porque essa seleção de ativos é muito importante. Então, se você vê uma empresa que gera prejuízo, né, empresas problemáticas, que tem histórico ruim, que a grande maioria do mercado sabe disso, e você investe nesse tipo de empresa, fatalmente você vai perder dinheiro depois. Então, se existe esse tipo de cuidado básico que a gente deve tomar para poder saber tomar essas decisões no momento adequado, e aí sim você conseguir gerar esse retorno de forma crescente e consistente. Gente, a questão muito que eu friso aqui é a questão da consistência. Então, você fazer do mercado de ações uma máquina de trabalhar, de gerar dinheiro para você cada vez mais, e isso vai acontecendo. Então, quando eu postei aquela foto da questão do patrimônio mensal, que não é o nosso foco, mas é o foco principal, a renda mensal que ele é gerada, ela é crescente. Então, o que acontece com o pagamento de dividendos? O pagamento de dividendos, ele é esporádico. Então, tem empresa que paga trimestral, semestral ou às vezes anual. Mas a gente pega e faz uma média dividida pelo caso do ano, né, 12 meses. E aí você vai vendo isso crescer ao longo do tempo. Então, essa é a base do investimento em ações que deve ser acompanhado, né? E com isso, o que vai acontecendo com essa base? Você vai aumentando os juros compostos, ou seja, a partir ali do sexto ano, né, mais ou menos que eu falei, o dinheiro vai trabalhando para você e o dinheiro vai gerando cada vez mais dinheiro, porque os dividendos que vão cair na sua conta, se você ainda não estiver precisando desse dinheiro, você compra mais ações, que gera mais dinheiro, que compra mais ações, que gera mais dinheiro, e ali vai criando esse caminho crescente. Então, para isso, bacana, Tony, então para isso o mercado tem essa função, tá? Justamente de estar aqui montando essa base para você e te proporcionar isso. Agora, quem pega isso, gente, quem usufrui disso de verdade, é quem segue de novo aqueles princípios básicos que eu falei, a disciplina e a paciência. Quem foge desses princípios, muitas vezes acaba se perdendo. Então a pessoa vai montando aquela carteira confusa e muitas vezes com ativos que eles se atrapalham, tá, gente? Isso é um detalhe, um erro muito comum aí que a gente vê. Então você tem um ativo que ele sobe quando a bolsa cai e que ele cai quando a bolsa sobe. Então, tipo assim, no final das contas, você meio que está quase sempre empatando ali, né? Então, tipo, você pode fazer uma reserva para você o quê? Ter um dinheiro de segurança. Então tem gente que tem medo do real, por exemplo. Nossa moeda não vai valer nada, tal. Eu quero ter uma reserva em dólar. Ótimo, bacana, você pode ter uma reserva em dólar. Mas para isso você vai pegar um percentual pequeno da sua renda, porque o dólar também tem inflação em cima do dólar, ele também perde valor ao longo do tempo. Então, apesar dessa disparada do dólar, nada diz que ele vai continuar se valorizando sempre. Ele vai apresentar períodos de queda também e vai valorizar de novo e assim vai estabilizando. Então, você vai apostar no dólar como melhor investimento, principalmente num cenário de alta, né, que ele está lá bem alto já, talvez você não vá colher bons frutos. Então, a gente deve focar sempre porque está mais esquecido, onde que as pessoas não estão olhando tanto, que o foco está meio de lado. Então, essa é mais uma vantagem de você investir dessa maneira mais conservadora, porque você vai gerando sempre essa consistência no aumento da sua renda aí ao longo do tempo. Tá certo? Então, outra questão básica que eu queria passar é justamente a questão da liberdade do tempo, né? Então, o que a liberdade do tempo vai gerando para você? Como esse tipo de aplicação ele te toma pouquíssimo tempo, basicamente você não precisa fazer um acompanhamento da sua carteira, tá? Basta você pegar o seu dinheiro mensal uma vez por mês. E aí você vai fazendo o quê? Você vai investindo aquela vez por mês e pronto. Então essa análise de empresa, se você é sócio de uma empresa boa, talvez você faça uma vez por ano, para ver se essa empresa continua boa, se você deve continuar aportando naquela empresa. Do contrário, não precisa ficar acompanhando. Então você vai fazer o quê? Tem disponibilidade de tempo para você focar na sua atividade principal, para que você gere mais renda através do seu trabalho e aí sim você vai obter essa tranquilidade financeira. Então assim, o mercado ele não vai ser sua atividade principal, você não vai ficar perdendo tempo ali com essa troca e tudo. Né? O Tony está comentando aí que aéreos e holders são palavras que não combinam, né? Exatamente, gente. O setor aéreo ele é o setor mais arriscado da Bolsa, porque as empresas não se sustentaram ao longo do tempo. Né? Então a gente tem vários casos aí, né? Até comentei na última live, que é Transbrasil, Varig, VASP, Avianca, a TAM está em péssima situação, tem mais uma que é a Air France, pediu o auxílio do governo francês. Então assim, é um tipo de empresa que não combina com uma carteira de holder, não combina de forma nenhuma com uma carteira de longo prazo. Então assim, não vale a pena investir nesse tipo de empresa que é problemática, ela é muito sensível a qualquer coisa econômica que aconteça, uma crise sanitária como essa que está acontecendo. Então tudo isso influencia muito esse tipo de investimento. Então a gente deve focar sempre em empresas que têm uma renda consistente, uma renda certa ali todo mês. E o principal, igual eu falei lá no começo, são empresas do setor elétrico. Sem dúvida, é o setor das empresas mais
conservadoras, com receitas mais consistentes. A gente praticamente não tem histórico de nenhuma quebra de empresas no Brasil. É um setor que existe um certo gargalo. Se a nossa economia crescer forte, né, nesse ano, por exemplo, o governo conseguir estruturar, melhorar um pouco e o país der uma arrancada, o que acontece com isso automaticamente? A gente vai ter gargalo de energia, isso já é falado, já existe esse risco, e tudo, não de um apagão talvez, mas existe esse risco da questão da geração de energia e tudo. Então, ou seja, é um setor que deve continuar crescendo. Para a nossa estrutura, o básico que a gente precisa é energia elétrica. Tá? Então esse tipo de empresa é uma empresa muito mais conservadora. Então fujam de empresa aérea, não vale a pena para uma carteira de longo prazo, de forma nenhuma. Empresa do setor de turismo também não enquadra nesse perfil, porque também é muito sensível a esse tipo de acontecimento econômico, porque assim, numa crise econômica, a pessoa perde o emprego, uma das primeiras coisas que automaticamente a pessoa vai deixar de fazer, infelizmente, é deixar de viajar. Porque no cenário de aperto, como é que você vai arrumar dinheiro para viajar? É uma das primeiras coisas que você vai segurar. Então é muito sensível. Se a economia vai bem, obviamente acontece o contrário, é um setor que cresce, mas ele é muito cíclico. Então se acontece uma crise, ele automaticamente despenca. E a gente está buscando justamente a questão da consistência, a questão de sair fora dessas crises, deixar a sua carteira mais intacta possível, justamente para você aguentar os períodos de baixa que vão se repetir. Então, como essa crise de 2020, né, que as ações caíram lá 50%, 60%, daqui a pouco isso vai acontecer novamente. Pelo qual motivo vai isso acontecer, ninguém sabe. É um apagão, é um problema lá nos Estados Unidos, é uma crise mundial, é uma recessão, é uma terceira onda do coronavírus, ninguém sabe o que vai acontecer. Então assim, a gente já monta uma carteira prevendo que a gente não tem o poder de adivinhar o futuro. Ou seja, esse poder não foi dado ao ser humano, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente não sabe absolutamente nada em relação a isso. Então a gente toma esse tipo de precaução, porque se acontecer essa crise, qual o tipo de preparação que a gente vai ter? É justamente a oportunidade que às vezes a gente pode estar esperando, porque acontece essas crises, que acontecem lá a cada 5 anos ou X tempo, é o momento de você aproveitar. No Brasil tem seguido mais ou menos um ciclo de em torno de 5 anos aí aproximadamente, tem acontecido quedas assim bem bruscas dentro da Bolsa de Valores, que são os melhores momentos para você aproveitar e alavancar a sua carteira. Tá certo, gente? Então, assim, a base do que eu queria passar a respeito do tipo de aplicação é essa, é a questão de você se organizar financeiramente, de você ter essa disciplina de guardar um percentual fixo, gente, isso é muito importante. Né? Eu mesmo falo por mim, minha experiência própria, eu já estava querendo reestruturar minha carteira de ações, que eu estou no mercado há muito tempo, mas não conseguia essa consistência. Então eu investia por um tempo, acontecia um aperto financeiro, eu sacava, vendia as ações, usava o dinheiro para outra coisa, voltava de novo. Então assim, isso é um problema sério que acontece com muita gente. Então você se estruturar financeiramente para você, na hora que você recebe o dinheiro ali, você já separa aquele percentual fixo da sua renda e se vira com o resto. E aí você criando esse hábito, né? Eu vi assim que grande maioria das pessoas que conseguiram se organizar financeiramente, todas seguiram um caminho semelhante, que é justamente pegou o dinheiro, separa o dinheiro e guarda. Pegou o dinheiro, separa e guarda e se vira com aquele resto. Mesmo que seja pequeno no começo, quem tá passando certa dificuldade, começa ali com 3%, começa com 5%. Nós estamos agora no início do mês, muita gente está recebendo salário aí essa semana, aí amanhã, né? Ou às vezes algumas pessoas dizem, amanhã, né? O dia certo, aí, o dia útil do mês aí. É o momento de você preparar. Faz essa experiência, recebi X de salário, vou pegar um percentual e vou montar minha carteira, vou começar a fazer isso mensalmente, vou começar a fazer isso de forma disciplinadamente, e aí você vai colher os frutos disso futuramente. Assim, é uma questão matemática assim, muito simples, que isso vai acontecer, não tem como fugir disso, porque a questão da organização financeira ela vai se acumulando, e o dinheiro vai trabalhando para você a partir desse momento. Então essa é a base, esse é o começo, de você se organizar para isso, para poder isso começar a acontecer. Então essa desculpa de que não tem dinheiro para investir, foi até um comentário que eu recebi aqui antes, é uma desculpa que vale para quem não consegue colocar isso em prática, porque se a pessoa tiver essa disciplina, ela automaticamente vai se organizando e você vai ver como isso funciona, que aí você vai se virar com o resto do dinheiro. Tem gente que já tem essa disciplina natural, tem gente que é o contrário, a pessoa guarda dinheiro demais, né? Então a pessoa, tudo que ela trabalha, ela investe, tudo que ela trabalha, ela investe, aí ela usufrui pouco da vida. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de equilíbrio, né? Então tem um ensinamento que eu achei muito interessante, que fez muito sentido para mim, que é até do livro dos Segredos da Mente Milionária, que ele funciona assim, você pega 10% do que você guarda, né? Vamos supor, vamos colocar uma renda de 10 mil reais, só para facilitar a nossa conta. Peguei R$1.000 e investi para o meu longo prazo.
Ou quem quer investir mais, coloquei 2.000 para investir e vou tentar me virar com o resto aqui e tal. Agora, aquelas pessoas que juntam muito, juntam metade do que coloca lá e a pessoa não usufrui da vida, o que o livro sugere, que é uma coisa interessante? Você pegar um percentual, pode ser 10%, para você literalmente torrar. Né? É uma experiência bem interessante, porque aqui em casa, eu e minha esposa, a gente tem perfis financeiros totalmente diferentes, né? Até uma coisa curiosa, porque eu sou o perfil mais de guardar, de me organizar financeiramente, de não gastar, e ela é o perfil contrário, de gastar o máximo que pode, né? Assim, ela gosta de curtir mesmo e tal. Então a gente às vezes teve problema com isso em algumas fases da vida, de desorganização, porque ela queria gastar e eu não queria gastar e a gente entrava em conflito. E quando eu aprendi esse modelo de ter um dinheiro separado para guardar e ter um dinheiro separado para efetivamente gastar, isso foi de certa forma resolvido. Porque isso aí gerou essa tranquilidade. Que eu falei, não, eu estou gastando, mas isso não está atrapalhando o meu objetivo de longo prazo. Isso não vai atrapalhar o meu crescimento, meu desenvolvimento e a questão do rendimento ir aumentando, que é o que eu quero buscar com esse objetivo de um dia ter parte das minhas despesas, quem sabe um dia talvez ter todas as despesas suportadas, por quê? Por essa questão do rendimento na renda passiva. Porque eu acho que isso é que realmente a pessoa que tem tranquilidade financeira efetiva é quem tem uma renda que não depende do trabalho dela, porque no trabalho nosso pode acontecer infinitas coisas que podem fazer com que a nossa renda caia por alguns períodos, e se você tem ali uma renda consistente que te dá esse suporte, você não vai ter esse tipo de dor de cabeça nunca. E só que isso é o tempo a ser construído. Então no começo você não vai focar logo em conseguir ter todas as suas despesas pagas pelo seu rendimento, né, pela sua renda passiva, digamos assim. Você vai fazendo o quê? Você vai colocando ali aos poucos, então no começo vai te pagar ali talvez o equivalente a uma conta de água, daqui a um tempo ele paga a água e a luz, né? Até fiz uma enquete legal, vou ver se eu posto aqui depois da live aqui para relembrar, né, é uma questão importante. Então você vai colocando, paga a água e a luz, paga a água, a luz e o condomínio, água, a luz, condomínio e a prestação, o aluguel, e aí vai começando cada vez mais suportar mais despesas da sua renda para cada vez você entrar com essa tranquilidade financeira maior. Então quando a gente tinha essa diferença, né, grande aí de mentalidade financeira, de forma de pensar em dinheiro, eu acho que é uma forma que funcionou muito bem. Então a gente tinha ali um percentual que eu estava falando, que tinha que ser gasto dentro do mês, e tinha que ser gasto preferencialmente com uma coisa que você não faz uso de forma comum, assim, não é uma coisa do seu dia a dia, você vai viver uma experiência diferente que o dinheiro pode proporcionar. Né? Então ali é uma experiência, então é um acontecimento super bacana que tem, é você ter uma parte que seja pouco, 5%, 3%, 10%, cada pessoa se organiza da forma como acha melhor, mas aí você tem um momento de você pôr o dinheiro realmente para você usufruir, para ver que aquele esforço que você está fazendo de juntar aquele dinheiro com foco no longo prazo, que aquilo realmente está valendo a pena, porque você vai curtindo a caminhada, porque muita gente não junta dinheiro por isso, você, não, e se eu morrer amanhã? E se eu não estiver mais aqui? Né? E se acontecer alguma coisa comigo amanhã, como é que vai fazer? Você não usufruiu nada, você não aproveitou nada. Então quando você tem esses dois modelos dentro da sua organização financeira, aí você atinge os dois lados. Então você faz o projeto de longo prazo e ao mesmo tempo você faz essa questão de organização para você estar curtindo o caminho ao longo tempo. Isso vai te mantendo cada vez mais motivado e cada vez vai fazendo essa roda trabalhar mais forte, porque você vai conseguir, né, trabalhar cada vez mais forte, se desenvolver cada vez mais, gerar cada vez mais renda para você poder usufruir disso cada vez mais rápido. Então é um caminho de construção. Então a gente não acredita, né, nunca em enriquecimento rápido, principalmente dentro da Bolsa de Valores. Não tem mágica, gente, não tem segredo, não existe a grande tacada, não entra nessa, gente. Assim, pode ser que uma ou outra pessoa tenha dado sorte, igual existe uma pessoa que ganha na Mega Sena, tá? Então você vai lá, não sei quantos milhões de pessoas jogaram, uma foi lá e ganhou. Então você vai lá, não sei quantas pessoas, milhões de pessoas perderam e uma pessoa ganhou dinheiro de forma mais arriscada dentro da bolsa, ganhou dinheiro com ações de empresas que estavam quebrando e tudo. Só que a gente vai fugir disso, a gente vai buscar uma estratégia que é consistente, uma estratégia tranquila, que vai te propor, vai te tirar dessas pegadinhas, porque todo mundo quer essa mágica, né? Só que essa mágica, infelizmente, ela é para muito poucas pessoas, para não falar que é para ninguém, né? Que a gente não consegue atingir isso. Então vamos buscar ali um caminho de consistência, um caminho que vai efetivamente levar, um caminho que, se você tiver aqueles dois pontos que eu vou falar aqui pela 4ª vez da live, a mesma palavra, disciplina e paciência, você vai atingir. E usar uma metodologia eficiente, comprovada, tá? Então essa metodologia, eu não estou criando um método de investir na bolsa, não, né? Então, tipo assim, é um método que já existe
E ele é simplesmente usado pelos maiores investidores da Bolsa de Valores, não só do Brasil, mas a nível de mundo. Então eu sou da opinião seguinte, se você quer ter sucesso em uma determinada área, se você quer melhorar o seu desenvolvimento naquela área, é interessante buscar o quê? Buscar quem deu certo naquilo ali, qual o resultado que essa pessoa está tendo nesse caminho, qual o resultado que essa pessoa está conseguindo com aquilo ali, qual a evolução que ela está tendo, qual a evolução onde que ela aprendeu, tá conseguindo. Então assim, é esse ponto. Então a gente vai buscar aprender, é o que eu falei no começo, então você vai buscar o conselho do seu assessor de investimentos, que tem um objetivo de ganhar corretagem, ganhar comissão em cima do seu investimento. Esse é o melhor caminho para você buscar, é ali que você vai obter seus melhores resultados. Então, gente, no mercado, muito cuidado com essas pessoas que têm esse tipo de interesse. Então, qual o interesse por trás dessa pessoa de me ensinar esse tipo de objetivo? Então, assim, a gente tem que ter uma certa maldade, às vezes, nessa situação. Por isso, você, pô, o que esse cara está querendo me vender? O que esse cara está querendo me passar? Por que disso aqui? Né? Por que essa informação? Cai do céu ali, a empresa tal é a melhor empresa para investir. Pô, alguém te deu essa dica aí por quê? Qual o interesse dela com aquilo ali? Será que ela não está ganhando nada com aquilo ali? Ela é tão boazinha, assim, tão sua amiga, assim, que está jogando isso no seu colo de graça? Né? Então, assim, é interessante a gente ter esse tipo de atenção com relação a isso, para a gente poder ter esse caminho de consistência, ter esse caminho de crescimento, desenvolvimento, para estar gerando essa renda. Então, assim, a gente começa a fazer um estudo, aí você vê assim, os investidores bem-sucedidos, quem conseguiu sair do zero e chegar a patrimônio bem considerável e tudo, quais foram os caminhos que esses caras seguiram, por onde que eles passaram, quais foram as dificuldades, quais foram os problemas. Aí você vai estudando todos, aí você vem aqui no Brasil, aí vão ver os grandes investidores da Bolsa Brasileira. Aí a gente tem aqui pessoa física, o maior é o Luiz Barsi. Aí tem lá o Lírio Parisotto, o Luiz Alves Paes de Barros, né, o Vitor Adler, e a gente vai por ali um monte de investidor famoso, bem sucedido e tudo, e a gente vai vendo, gente, que todos têm muitos traços em comum. Então a base da filosofia de investimento deles é muito parecida. Então você ouve muito falar, dividendo é bobagem, porque ele é descontado do preço da ação. Aí você pergunta pro Lírio Parisotto, pro Luiz Barsi, pro Luiz Alves Paes de Barros, o dividendo é desnecessário, o dividendo não é importante. Todos falam o contrário. Aí quem está errado é quem está falando que é desnecessário ou quem realmente chegou num ponto de destaque realmente dentro do mercado de ações? Né? Quem realmente conseguiu um patrimônio talvez inimaginável, né? Um patrimônio de bilhões de reais. A gente não está falando de pouco dinheiro, está falando de muito dinheiro mesmo, né? Então é um ponto para ser observado muito forte. Então, tipo assim, da onde estão vindo? Qual que é a média? O que eles fazem? Aonde que eles chegaram lá por quê? Qual que é o caminho que eles fizeram? Será que a gente não pode pegar um pouco do caminho deles, né, em cenários diferentes, situações diferentes, e usufruir disso? Porque o mesmo jeito que as empresas cresceram de 30 anos para cá, elas vão continuar crescendo mais 30 anos para cá, porque as necessidades vão mudar, o tipo de empresa vai mudar, mas a necessidade dos produtos é cada vez mais constante. Então o mercado vai se desenvolvendo nessa linha e a gente vai usufruindo disso que o mercado oferece para a gente. Então a gente deve aproveitar dessas situações. Tá certo? Então, assim, é muito da mensagem que eu queria deixar hoje, é mais nessa linha do que a gente deve observar, de quem que a gente deve estar atento às informações, do tipo de cuidado que a gente deve tomar para não ser influenciado por essas dicas, por essas, né, tá sempre atento quais os interesses por trás das pessoas que estão nos dando dicas, para a gente não cair em pegadinha. Tá? Então a gente precisa de uma forma assim, bem transparente, bem sincera, bem honesta, do que realmente está dando resultado, para a gente mostrar o quê? Os erros que a gente comete também dentro do mercado, porque os grandes investidores, em alguns momentos, eles também erraram, mas tem formas de minimizar o seu erro, que é justamente o que eu tento passar às vezes aqui. Então, tipo assim, como você minimiza o erro? É vendendo aquela ação, às vezes, que você acha que errou, ou simplesmente deixando de aportar naquele tipo de empresa, porque às vezes você acha que é um erro e às vezes é um acerto, e o mercado não vai reagir na velocidade que você quer. Então às vezes você compra uma ação, você quer que ela subisse imediatamente, e aí a gente vai trabalhando muito a questão da mentalidade. Pô, não, se eu comprei uma ação boa, não quero que ela suba rápido não, eu quero que ela demore a subir. Por que ela demora a subir? Né? Aconteceu comigo essa experiência em ação da Braskem, né? Foi uma ação interessante, eu tinha lá uma meta de valor de ações da Braskem que eu queria ter, faz parte ali da minha carteira previdenciária, uma empresa que eu nem gosto tanto, mas eu analisei o ciclo dela e achei que ela estava num preço muito barato, quando ela estava ali R$23 ali mais ou menos.
e a ação não subia. Então assim, aí eu pude comprar um mês, aí passou outro mês, eu comprei mais um pouquinho, aí mais outro mês eu comprei mais um pouquinho, e ela ficava nessa morrinha ali, 22, 23, 24, 25, 22, 21, e ficava nisso ali, não saía do lugar. Isso foi ótimo, eu consegui bater minha meta da ação antes dela subir, ela deu uma subida forte aí de uns 3 dias pra cá. Então isso foi legal, e eu não vou comprar ela mais tão mais cedo, porque ela já subiu, sei lá, se um dia eu vou voltar a comprar ou não, qualquer hora vem. Enfim, o que eu quero mostrar é o seguinte, que quando a ação não sobe, ela é bom para você, né? Isso é um bom cenário, porque ali você vai acumulando. Se a empresa for boa, em algum momento o mercado vai reconhecer aquilo ali, e ali ela vai dar uma arrancada. E tomara que ela dê essa arrancada depois que você já tiver montado a sua posição. Então você tem uma carteira de 20 ações. Se você vai colocar um peso igual para cada um, então você vai colocar uma carteira nova, uma ação nova na sua carteira. Então você tem que atingir a mesma condição. Então vamos supor que sua carteira tenha, sei lá, 5 mil reais em cada empresa. Então enquanto você não comprar essas 5 mil reais, quanto mais barato você comprar, melhor. Então assim, se você teve tempo para acumular, se você vai fazer esse aporte disciplinado mensalmente, mais tranquilo, né? Então, ou seja, você conseguiu acumular mais ações de forma gastando menos dinheiro, ou seja, quanto menos você gastar, mais renda você vai estar lá na frente. Então, até um tema legal para a gente poder conversar a respeito disso numa próxima live, que é justamente como é que funciona a questão do yield. É para mostrar mais a fundo como é que funciona. O que é o yield, gente? É o percentual dos dividendos que você recebe em cima do valor investido. Que é para mostrar o que? A gente compara, por exemplo, né? Só para a gente dar um spoiler aí disso aí. O investimento em Itaúsa. A Itaúsa, 20 anos atrás, ela pagava 1 centavo de dividendo. E ela pagou 1,20 no ano passado, no ano retrasado, de 2019. Tá? Porque em 2020 ela deu uma segurada, porque o Itaú precisou segurar um pouco do lucro e não distribuiu tanto. Mas em 2019 saiu de 1,20. Então, ou seja, um dividendo que saiu de 1 centavo, depois 5 centavos ali há uns quase 20 anos atrás, olha quantas vezes que multiplicou a receita. Imagina quanto que não era essa ação lá atrás. Ou seja, o seu valor vai multiplicando com um fator exponencial tão forte que às vezes você não consegue imaginar, porque o que vale de verdade é em cima do valor que você investiu. Então hoje, às vezes isso não faz muito sentido, mas daqui a alguns anos, isso aí essa metodologia vai encaixando tanto, o negócio vai ficando tão claro, porque você começa a ver os resultados. Mas agora só consegue ver quem consegue seguir uma coisa disciplinada. Aí você começa a tirar muito para todo lado, aí o negócio já bagunça, você não consegue atingir o objetivo. Então o que a gente faz? A gente coloca metas por ações de determinadas empresas. Então, por exemplo, eu tinha uma meta de números de ações nas ações da Itaúsa. Então, quando o mercado caiu, eu fui tentando comprar o máximo possível daquelas ações, porque era a primeira ação que eu queria bater uma meta do número de ações. Cheguei no número de ações que eu queria, eu já estou em outra empresa. Então, tem uma segunda empresa que eu estou tentando chegar a uma posição certa até conseguir um número de ações determinado, porque eu sei quanto que aquilo ali vai me gerar dividendo. E vou atingindo metas em outras ações que estão mais interessantes naquele momento. E aí você vai criando esse equilíbrio dentro da sua carteira, para sempre aproveitar as melhores oportunidades do momento. Cada momento tem um setor que está mais esquecido da Bolsa. A Bolsa não sobe por igual, as empresas não sobem por igual. Sempre tem um setor que está mais esquecido. Então um setor que vinha esquecido, por exemplo, era o setor de saneamento. Estava lá de lado, as ações baratas, e de repente a ação começou a pagar um dividendo extraordinário, gigante. E aí as ações começaram a subir. Aí tem o setor de banco, por exemplo, ao longo do ano passado, ficou muito deixado de lado. O Banco do Bradesco, por exemplo, as ações do Bradesco ficaram ali na faixa de 19, 18 reais, ali, quase o ano passado inteiro. Né? Tava assim, literalmente de graça. Né? Então são as oportunidades que o mercado faz pra gente, é hora de você aproveitar para comprar. O setor elétrico também estava bem esquecido também, agora as ações já estão começando a ganhar uma força ali, por exemplo, a ação da Taesa, que é uma das ações que não podem faltar, né? O Sérgio Bego, eu sei que é um acionista aí da Taesa, né, Sérgio? A Taesa não pode faltar numa carteira de previdência, mas o que o Sérgio começou a comprar, se eu não me engano, na faixa de 28, né? Então isso é bem legal. Então essa pessoa começou a comprar ali quando a ação ainda estava boa, agora ela já está 33 e vai pagar dividendo agora em março e paga de novo ali no meio do ano em agosto, paga de novo em novembro, paga de novo em dezembro, e aí a carteira vai ganhando cada vez mais força, tá certo? Então esse é o recado que eu queria deixar aqui, esse é o caminho, a disciplina, a paciência, a estrutura da disciplina de guardar o dinheiro todo mês, de separar o dinheiro no momento que você recebe. E aí queria ver, gente, vocês têm alguma dúvida específica, alguma coisinha pra gente encerrar aqui? Tranquilo? Então esse é o recado mesmo, tá, gente? Então tamo junto aí, eu tô aqui justamente para poder dar uma força, para juntar uma turma grande aí de gente que vai colher bons frutos aí
no futuro breve, né? Porque o tempo passa muito rápido e daqui a pouco a gente começa a colher isso aí. A gente seguindo uma metodologia básica, com disciplina, paciência, consistência, a gente vai colher resultado com base numa filosofia simples, que não toma muito tempo, que a gente consegue ter uma estrutura de vida tranquila, que a gente consegue focar em outras coisas, que a gente consegue viajar, que a gente consegue curtir a vida, porque você está investindo em ação com foco no curto prazo, aí o mercado cai, aí você faz o quê? Você fica desesperado, você está lá numa viagem, você não pode curtir a viagem porque suas ações estão caindo, e você vai ficar nervoso porque o mercado está caindo, sua bolsa... Você muda a forma de encarar, que é a forma de encarar das pessoas que têm sucesso efetivo, né? O Toninho tá zoando, tá, gente? O Toninho é meu amigo lá de infância lá, que a gente jogava bola lá na rua que a gente morava, e eu era goleiro lá do time, né? Frangueiro, mas era, né, Toninho? Então, assim, quanto tempo eu não jogo uma bola, nem lembro o que é isso mais. O meu negócio agora é só bike mesmo. Mas aí, gente, o que acontece? Então é mesmo para agradecer mesmo a presença de todos aí, pela paciência aí e tudo. Tamo junto nesse caminho aí. Qualquer dúvida a gente vai conversando aí, vamos batendo papo aí, vamos estudando junto, que a gente vai colher muitos frutos disso aí, tá? Grande abraço para todos aí, boa noite. Até mais aí, gente.